Boa noite a todos. Boa noite também o pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Antes da gente pensar sobre o fato de que a doença pode ser um alerta, é preciso a gente compreender uma dimensão nossa, que é o nosso psiquismo. Nós somos espíritos encarnados. E quando estamos lidando com a matéria, durante a nossa encarnação, nós precisamos de um corpo físico. Para termos esse corpo físico, nós precisamos de um corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, porque o espírito não se liga diretamente à matéria. E precisamos também de um psiquismo, que na verdade vai sendo construído ao longo das encarnações. Esse psiquismo é responsável pela maioria, se não todas as coisas que nos acontecem. Nele também está registradas as nossas experiências, nele também estão registradas as nossas reações, os nossos medos, as nossas conquistas evolutivas. Então é esse psiquismo que vai nos fazer entender que a doença pode ser um alerta. Segundo Jung, ele fez um mapa da psique e dividiu ela em consciente e inconsciente. A consciência seria o que nós lidamos, o que acontece em torno de nós, que nós conhecemos. O inconsciente seria aquilo que ainda não conhecemos e aquelas experiências que nos foram traumáticas, por exemplo, e foram reprimidas. Ou ainda aquelas que a consciência nem se deu conta, passou de forma subliminar, mas não houve atenção da consciência, então ela foi para o inconsciente. E esse inconsciente, de um modo geral, ele dividiu ainda em duas instâncias. Uma que seria o inconsciente pessoal, onde estariam registradas nossas experiências depois que houve a fecundação, que hoje se sabe que o bebê sofre já alguma atenção com relação aos seus pais, quando ainda está desenvolvendo-se durante a gestação. Ele reage a algumas experiências. Então, desde esse momento que esse espírito está sendo influenciado. Então, essas influências, elas ficam num departamento, vamos dizer assim, que se chama inconsciente pessoal. Então, estão meus traumas de infância, as coisas que foram difíceis para mim lidar, alguns traumas, estão lá presentes nesse inconsciente pessoal. E o inconsciente coletivo, se estariam registrados os instintos que nós usamos automaticamente. Nós começamos a nossa jornada no reino animal desenvolvendo os instintos. E estão também as experiências enquanto humanidade. Então, aquelas coisas que já aconteceram aos seres humanos, todo tempo e todo momento, estão registradas no nosso inconsciente. Por exemplo, o ato de ser mãe. Toda mulher, em qualquer lugar do planeta, ao ter um filho, ao ficar grávida, reage mais ou menos da mesma forma. O cuidado é quase instintivo, é uma forma de comportamento que é conhecida nossa porque somos da espécie humana. Então, nós sabemos como agir diante de determinadas situações. Então, tudo isso faz parte do nosso inconsciente. Na nossa consciência, nós temos gerenciando essa consciência o ego, que é uma estrutura importante para o espírito. Esse ego ele vai nos ajudar o espírito a lidar com a realidade. Então, esse ego ele vai fazer contato com o mundo externo e vai ver como é que vai se colocar diante desse mundo externo. E quando a coisa é muito difícil para o ego, quando é algo que traz muito sofrimento a ele, ou muita insegurança, ele não permite que fique muito tempo na consciência. Ele reprime e manda diretamente para a inconsciência, o inconsciente, porque ele precisa de alguma estabilidade. Esse trabalho que o ego faz é importante para nós estarmos na vida e no mundo, porque precisamos de alguma estabilidade. Se fôssemos levar tudo também na ponta da faca, se fôssemos vivenciar todas as experiências que são possíveis para nós num dia, seria difícil. Então, ele seleciona, vai fazendo a seleção. No inconsciente, existe também uma outra instância que rege o inconsciente, que se chama self.
Mas, na verdade, o self não somente age, comanda o inconsciente, ele comanda a personalidade inteira, porque foi ele quem criou o ego. O self, ele é primeiro, é anterior ao ego, está no inconsciente coletivo. E esse self vai coordenar a experiência inteira da personalidade. Mas na medida em que a gente vai se desenvolvendo, a criancinha vai construindo, estruturando o ego, ela vai perdendo também a conexão com esse self e vai se direcionando apenas para as coisas externas, para as coisas concretas, para se adaptar. E isso é necessário e compreensível. A adaptação é fundamental. Se nós não formos capazes de nos adaptarmos à sociedade, nós estaremos com um grande problema. Então, o ego vai construindo essa adaptação. E na medida em que ele vai construindo essa adaptação, vai reprimindo algumas coisas, vai evitando que outras coisas que estão no inconsciente, que não foram reprimidas, mas que muitas vezes têm que ser trazidas para a consciência, não cheguem por conta de criar alguma dificuldade. Então, na medida que ele vai fazendo essa caminhada, é como se ele e nós fôssemos nos esquecendo de que existe outra coisa além dele, além do ego. E a gente começa a viver como se fôssemos apenas um ego. Na medida em que a gente vai fazendo isso, evidentemente, muita coisa em nós vai sendo deixada para trás. Muita coisa em nós não vamos lidando. Só que essas coisas, elas são reais diante do espírito, elas são reais para a nossa psique e elas vão pressionar a consciência para que elas também possam se manifestar. De alguma forma, ela vai ter que fazer algo para se manifestar. E o ego vai ficar numa posição incômoda, mas sempre tentando manter essa separação. E aí a gente percebe que lá pelas tantas, a pressão é tão grande que a gente começa a ter problemas sérios. Problemas que variam ao extremo, né? De uma neurose até um problema mental, uma doença física, né? Porque o que está em nosso consciente também é parte de nós mesmos. Porque o self, nós podemos fazer um paralelo com o espírito. Então, o espírito, quando reencarna, ele tem todo um projeto para ele. Ele desenhou um modelo de vida em que as experiências que chegassem a ele pudessem ajudá-lo a progredir, pudessem favorecer também a ele uma ajuda ao coletivo. E muitas vezes que pudesse fazer com que ele resgatasse os seus débitos, no sentido de que equívocos foram cometidos durante as experiências encarnatórias, o que é esperado, porque fomos criados simples e ignorantes, então não vamos chegar no planeta Terra já sabendo tudo. Então, quem é ignorante e está em aprendizado, naturalmente comete equívocos, comete erros. Então, esses erros, muitas vezes, pesam profundamente para o espírito. E ele deseja se libertar também dessas experiências. E a experiência no corpo físico traz essa possibilidade de libertação. Mas como o ego já está um tanto quanto afastado, quando ele começa a achar que é literalmente o dono do pedaço e que só ele comanda tudo, essas experiências que foram planejadas para o espírito, elas vão sendo como que atropeladas, porque o ego está construindo dificuldades para o espírito se manifestar. Mas quem é o senhor na realidade da experiência é o espírito, tanto que foi ele que estruturou o ego. E esse ego que nós possuímos hoje, que já é muito mais refinado, muito mais estruturado, também já é uma consequência do avanço do espírito, do processo evolutivo do próprio espírito. Cada vez que evoluímos, somos capazes de construir estruturas cada vez mais sutis e cada vez mais evoluídas para o nosso uso pessoal. Então, de qualquer jeito, o self vai ficar lá, aquele espírito encarnado vai ficar forçando, criando circunstâncias para que possamos realizar o nosso propósito maior, que é o nosso propósito reencarnatório. Nessa confusão, a gente cria uma desestabilidade dentro do sistema psíquico, porque nós começamos a lutar contra nós mesmos. O ego somos nós.
uma estrutura criada pelo nosso self que também nos representa. E o self também somos nós, que somos espíritos imortais. Então a briga começa dentro de nós. Nós tornamos a criar, na verdade, um inimigo que não está fora, está dentro de nós. Nosso olhar excessivamente dirigido ao coletivo, porque o ego, como ele funciona, também produzindo principalmente a adaptação do indivíduo à sociedade, ele termina fazendo escolhas que agradem ao coletivo. Ele precisa de uma aceitação e precisa dessa aceitação para transitar melhor no mundo. Então, ele vai sempre favorecer mais o coletivo e a adaptação. Mas o espírito lá, ele não tem que priorizar a adaptação, ele tem que priorizar a experiência que ele necessita. Então, o ego termina se tornando um problema. Mas também o self, a alma, o espírito, ele não pode dispensar um ego. Porque a manifestação do espírito no mundo concreto vai precisar dessa estrutura. O espírito em si, ele não tem essa linguagem que nós temos. Ele trabalha com imagens, ele não trabalha com detalhes, né, de eu vou ser melhor, eu vou fazer isso. Ele trabalha com qualidades gerais que ele precisa aprender. O objetivo dele é se tornar cada vez mais perfeito. Cada experiência que o ego promove ajuda ele ou atrapalha essa busca dessa perfeição. E aí é que entramos em desacordo. Mas o ego o self não pode ficar sem o ego. E o ego sente naturalmente que ele precisa de algo mais, porque ele sozinho não se basta. Não é verdade? Ele sozinho também não funciona. Então, trata-se de compor um equilíbrio. Jung já dizia que a psique deveria ser pensada como um sistema energético, em que as coisas deveriam estar equilibradas. É verdade que, às vezes, a energia está mais para fora. É uma necessidade. Mas, às vezes, ela precisa também ir mais para dentro, porque é preciso atender às duas instâncias. É preciso atender às questões concretas, porque elas representam a possibilidade do espírito criar algo, do espírito se desenvolver. Mas também é preciso atender às necessidades internas, porque elas são decisivas. É para ela que existem as realidades externas. Em última instância, nós podemos dizer isso. Então, como nós fazemos com relação a isso? E aí Jung diz, é preciso que exista um equilíbrio. É preciso que a gente dê atenção às duas coisas. E a gente vai ver no Evangelho de Jesus a mesma coisa. Porque quando perguntam a ele se é lícito pagar tributo a César, ele pergunta de quem é a imagem que está na moeda. E as pessoas respondem, é de César. E ele diz, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ao ego, o que é necessário ao ego para que ele seja estruturado? Porque o espírito vai precisar de um ego estruturado. De nada vale para ele um ego complicado, né? Um ego frágil, um ego que não dê conta de realizar a tarefa do espírito. Mas o self também vai precisar de sua atenção. Um ego sozinho não coloca na vida a alma necessária, não coloca na experiência a presença espiritual. Então, eles vão precisar sempre um do outro. Mas nós, normalmente, nos esquecemos dessa outra instância. Então, Jung vai dizer, quando acontece esse desequilíbrio, há uma tendência natural, e geralmente acontece, de acontecer algo. Esse algo pode ser uma doença. Este algo pode ser a perda de um emprego. Esse algo pode ser uma separação. Mas algo acontece para que este ego e a personalidade como um todo se perceba fora do equilíbrio, fora do bem-estar que nós chamamos de saúde. Então, ele precisa perceber que algo está errado e que é preciso se dar conta deste algo, entre aspas, errado. É preciso chamar a atenção deste ego, inclusive para ele se recordar que ele foi o criado, ele não é o criador. E também desse self para poder cuidar, desse espírito para poder cuidar deste ego, que é uma estrutura da qual ele também precisa. Então, a gente vai precisar estar alimentando
essas duas instâncias. E quando isso não ocorre, vem a neurose, vem a doença, vem os problemas materiais, aquelas questões que são repetitivas e que a gente se pergunta, mas isso sempre acontece na minha vida? Por que isso sempre acontece na minha vida? E se repete sempre. Então a gente observa que essa falta de cuidado, essa necessidade de olhar também e se compreender como outras instâncias. E Jung vai dizer também que o objetivo do ser humano, nós aqui, é alcançar a individuação. E essa individuação, ela passa necessariamente por uma maior consciência, per ampliação da consciência. A maioria de nós considera que nos conhecemos plenamente, e não é verdade. Né? Se a gente pensar no modelo da psique como um círculo, a gente pode imaginar que um pontinho nesse círculo seria a nossa consciência e o restante seria o inconsciente. Então, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós normalmente temos um mínimo de consciência para uma grande em torno dele de inconsciência. Então, o desafio seria trazer cada vez mais para a consciência o que está inconsciente. Porque há de tudo no inconsciente. Há aquilo que nós precisamos para continuar vivos, que são os nossos instintos. Há aquilo que toda a humanidade já aprendeu, que a gente não precisa recomeçar a aprender, porque a gente já domina, só precisa manifestar. Há as nossas dificuldades e os nossos impedimentos, os nossos complexos, as experiências negativas que nós tivemos nesta vida e também em outras vidas, que marca a individualidade e que ela precisa lidar com ela em algum momento. E existe também as coisas importantes. Existe a nossa imagem divina, o nosso self, existe o nosso espírito, existe o nosso planejamento reencarnatório, existem habilidades que nós nem imaginamos que temos, porque adquirimos elas em outras vidas. Nessa vida não apareceu em circunstância para manifestar esse dom. Mas se aparecer, com certeza a gente vai ter acesso, vai ter a possibilidade de externar esse dom, salvo se no planejamento encarnatório tiver alguma restrição à manifestação desse dom. Então, para que nós sejamos inteiros, como se propõe, né, a individuação, para que sejamos inteiramente nós mesmos, nós precisamos cada vez mais trazer para a nossa consciência os conteúdos inconscientes. Porque trazendo os conteúdos, nós vamos aprender a lidar com eles. Sejam conteúdos que nós consideramos como os dons, sejam conteúdos que sejam dificuldades, complexos, né? Sentimentos de inferioridade. Todas essas coisas nós precisamos trazer para a consciência. E na medida que conhecemos, porque isso é o verdadeiro autoconhecimento, é trazer para a consciência esses conteúdos, embora seja verdade também que na maioria das vezes nem o próprio ego a gente é capaz de conhecer. Tem pessoas que não são capazes muitas vezes de nem dizer o que sentem ou o que sentiram diante de determinados fatos, quanto mais as coisas que estão inconscientes. Mas nós precisamos ir trazendo pouco a pouco para nos conhecermos. E quando a gente traz mais coisas para a consciência, a gente também tem a possibilidade de integrar isso à nossa personalidade. Então, o que poderia ser terrível, doloroso, frustrante, ele de repente se torna um instrumento de progresso para o espírito e que detém uma qualidade geral que pode ser associada à personalidade. Porque às vezes a minha raiva que está lá contida lá atrás, ela é um instrumento de energia para realizar uma porção de coisas. E podem ser coisas boas. Eu vou precisar dessa energia que neste momento está presa no meu inconsciente como um sentimento de raiva. Às vezes de tristeza, eu preciso trazer isso para a consciência, para que essa energia que circula em torno desse sentimento e está aprisionada no inconsciente esteja disponível à consciência. E quando ela está disponível à consciência, eu posso realizar uma porção de coisas que eu nem imaginava que era capaz. Então, a gente percebe que o equilíbrio é necessário. E o autoconhecimento, principalmente, para que a gente possa lidar com as coisas. Mas a gente observa o seguinte, como somos seres acomodados, todas as vezes que as coisas estão mais ou menos bem,
nós não nos interessamos em buscar nada. A gente começa a pensar, por que que eu vou me meter a ficar indo assistir palestra, me preocupando com meditação? Por que se eu estou bem? As coisas aparentemente estão bem. Mas essas coisas, a meditação, as leituras edificantes, como dizem os espíritos, as palestras, as missas na religião católica ou qualquer culto religioso, ele é importante para o espírito, porque ele vai trazer uma alimentação e uma nutrição para esse espírito. E vai permitir que ele tenha necessariamente a sua participação na vida. E ele é importante. Então, esses eventos são necessários. Mas, normalmente, quando estamos bem, nós não nos ocupamos disso. Também não nos ocupamos em desenvolver nenhuma qualidade. Está tudo funcionando bem, a vida está boa, está tranquila. Por que eu vou me preocupar em desenvolver a minha amorosidade? Por que eu vou me preocupar em desenvolver as potencialidades da alma, como chama Leon Denis, que é o amor, é o livre-arbítrio, é a vontade, entre outras? Por que eu vou treinar minha vontade se tudo que eu quero eu já tenho aqui? Então, o que acontece? Continua sendo necessário porque o espírito ele está sempre em processo evolutivo. Ele demora um tempo no equilíbrio, mas depois ele naturalmente provoca um desequilíbrio para dar um salto novamente. Ele não se permite e não pode se permitir ficar no mesmo nível o tempo todo. Então, alcançou aquele momento, você pode ter um período de tranquilidade, mas com certeza um novo impulso para o progresso, que é o impulso da lei natural, lei de progresso, vai fazer com que você tenha a vontade de estar mais adiante. E aí, se você resiste a isso, algo acontece, porque novamente rompe o equilíbrio. O ego vai ficar novamente tentando censurar as atividades, tentando manter as coisas como estão, que também é uma outra lei natural, a lei de conservação, que funcionando, e ao mesmo tempo vai estar ali o impulso necessário que o espírito vai dar para o progresso. O ego tende a se acomodar, o espírito tende a evoluir. Então, algo termina acontecendo nessa luta, porque é importante que aconteça esse algo, esta pressão do espírito para ele continuar o processo evolutivo dele. Então, Marie von Franz vai dizer, traduzindo isso, que todo o processo de individuação, ou seja, todo aquele movimento para que nós nos tornemos inteiros, para que nós sejamos nós mesmos, todo esse processo começa sempre com uma lesão à personalidade. E que lesão é essa? A lesão são os sintomas, são as perdas, são sempre alguma coisa que está ligada à dor. Engraçado que nós não gostamos de sofrer, nem devemos gostar. Nós gostaríamos que a vida fosse tranquila e feliz o tempo todo. Mas se formos sinceros conosco mesmos, nós vamos ver que isso não é verdade e não é possível. Sempre que a gente muda e dá um salto, existe algum nível de sofrimento. Claro que não precisa ser uma dor eterna, claro que não precisa de torturas, da gente ficar se sentindo eternamente infeliz, mas sempre há. A criança, quando sai da infância e começa a ir para o maternal, né, para a escolinha aprender a ler, quantas lágrimas, quanto sofrimento, e pior que sofre o filho e sofre a mãe. Porque a mãe também chora um pouquinho, meu filho, chorando para se acabar, mas todos nós sabemos que isso é necessário. Nenhuma pessoa em sã consciência vai impedir seu filho de se desenvolver intelectualmente, de crescer. Ninguém vai fazer isso, mas isso vai gerar algum nível de dor. É claro que quando ele chega, aí ele se adapta, tudo está bem novamente. Aí chega a adolescência, começa novamente um outro período de sofrimento. E sempre para os filhos e sempre para os pais. Novas necessidades de adaptação, novas necessidades que têm que ser atendidas. Aquela criança já precisa começar a ser tratada como um adolescente. É preciso negociar uma forma de liberdade, porque o espírito já está em condição de manifestar as suas necessidades, sabe do seu planejamento, mesmo inconscientemente. Então, novamente, nós entramos num período de dor. E aí a gente continua a vida, e lá adiante a gente casa, e a gente sente que está feliz casado, mas olha, perdemos a solteirice, não é mais a mesma coisa, a vida não é mais igual.
E vem os filhos, que são maravilhosos, mas também a gente, durante algum tempo, a gente fica pensando quanta coisa eu deixo de fazer por ter filhos. Então, todas as vezes que a gente faz uma mudança em nossa vida, necessariamente o ego, não o espírito, sente isso como um problema, como uma dor, como um sofrimento. Mas nada impede a gente de continuar no nosso processo. Ninguém vai desistir de se casar, de ter filhos, de seguir a vida, de se formar, de fazer uma faculdade, por causa dos problemas que isso envolve, né? Fazer uma faculdade, você não vai poder sair tanto, você também vai ter que estudar, vai ter que sentar, vai ter que se dedicar. São horas a fio, são despesas, são mudanças. Você vai para aqui, você vai para lá, você assiste aula. Tudo isso a gente enfrenta. No nosso interior, é a mesma coisa. O espírito não vai desistir de fazer o seu processo simplesmente porque naquele momento o ego não está interessado em continuar a experiência. O ego resolveu não ouvir mais a sua alma. Nós resolvemos apenas ouvir a nossa dimensão de uma relação com o externo, mas não estamos atentos à nossa relação com o nosso divino. Às vezes até o ego está interessado no interno, mas não o interno como experiência divina. Então, nesse momento, o espírito age. E aí vem necessariamente a experiência da dor, que é a experiência que apenas quer nos tirar do comodismo, apenas quer nos recordar que precisamos estar atento ao fato de que somos espíritos imortais, que precisamos compreender que a experiência aqui, por tão importante que seja, ela só terá devida importância se ela for algo proveitoso para o espírito, porque cada experiência dessa é buscada por ele e é feita para ele. É ele quem mais precisa dessas experiências. Então a gente vai precisar aceitar e entender isso como um processo natural, que nada no mundo vai impedir nada que nós façamos de acontecer. A gente pode querer desejar não ter fome nunca mais, vai ser impossível. Por mais que a gente se esforce, tente várias dietas, tem até o pessoal, né, que faz dieta de luz, eu acho isso ótimo, mas estou distante ainda disso muito. Mas, por mais que a gente faça todos esses esforços, a gente vai precisar comer. Por mais que sejamos amorosos, dedicados ao próximo, numa situação de ameaça à vida, instintivamente a gente pode privilegiar a nossa vida e não a do outro. Então, são coisas que pertencem à nossa natureza humana. E necessidades espirituais são necessidades espirituais e elas vão prevalecer. Então, quando a doença chega, nesse sentido, ela é um alerta, porque ela vai nos avisar que alguma coisa está em desequilíbrio, que alguma área nós estamos privilegiando e abandonando a outra. Porque há casos também em que a pessoa pode simplesmente ficar ligada apenas às questões espirituais. E aí o espírito nada realiza. E para ele é uma encarnação perdida. Não adianta eu me pôr completamente a orar de manhã, de tarde e de noite sem atender a minha tarefa que foi escolhida por mim naquela encarnação. Não adianta eu ficar orando para Deus e não olhar para o meu próximo. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós não nos compreendermos como seres de relação, na relação com o outro, na relação conosco mesmos, na relação com o divino, nós não estaremos aproveitando a nossa encarnação. Então é preciso também que nós estejamos atentos às questões humanas, às questões que a gente pode dizer mais concretas da realidade do espírito encarnado. Nenhum dos dois pode ser abandonado. E qualquer um dos dois que seja abandonado, surge para a personalidade uma unilateralidade. E a psique automaticamente vai buscar encontrar esse equilíbrio. E ele busca encontrar esse equilíbrio construindo circunstâncias e dificuldades naturalmente. Não é assim, a psique para e pensa, vou fazer isso, mas naturalmente o que a gente vai tirando energia de um lugar, essa energia vai para outro lugar, para compensar essa falta. E naturalmente a gente vai criando uma experiência muitas vezes oposta, que não é aquela que nós desejamos. Essa é a compreensão quando a gente pensa que é um alerta. E o que devemos fazer quando nos sentimos, como percebemos?
Primeiro, é preciso ter um compromisso constante com o autoconhecimento, em se observar, em se conhecer, olhando para si mesmo e ouvindo também os que estão ao nosso redor. Muitas vezes, nós não conseguimos perceber em nós as nossas dificuldades. Por quê? Porque nós trabalhamos com a imagem que nós queremos ser, aquilo que nós desejamos ser. E construímos coisas em torno de nós para sermos aquilo. Como nós estamos totalmente voltados para essa construção, é natural que a gente não perceba quando estamos aqui e ali nos desviando. Então, muitas vezes eu digo assim, eu quero ser uma pessoa religiosa. E me dedico, passo 24 horas por dia no centro espírita. E meus relacionamentos, meu trabalho, estão lá sentindo a minha falta. E eu não me dou conta, porque para mim, eu estou sendo apenas religiosa. Então, nós precisamos do outro. Porque o outro que vai dizer assim, olha, você está mais na atividade religiosa e está abandonando sua família. É seu chefe que vai dizer assim, olha, se você continuar assim, faltando, não me importa para onde você vai, seu ponto vai ser cortado. Porque você tem que dar conta do seu trabalho. Então, na maioria das vezes, a gente termina tendendo para um único lado. Então, nem só para a espiritualidade, nem só para as questões do ego, as questões concretas, mas fazer disso algo integrado. Porque eu posso levar o meu espírito, a minha alma, a minha essência divina para todas as minhas tarefas práticas. No livro dos Espíritos, no Evangelho, os Espíritos dizem assim, não se pede ao homem que ele desista das coisas que são naturais ao fato de ele estar encarnado. Não se pede a ele que desista das festas, que desista dos encontros com os amigos, que desista de se arrumar e de ficar bonita. Não se pede nada disso. O que se pede apenas é que em cada atividade humana o homem se lembre de que ele é um filho de Deus e reverencie a Deus antes disso. Se for fazer uma atividade, que Deus me abençoe nessa atividade. E quando terminar, obrigado, meu Deus, porque você me deu essa possibilidade. Obrigado porque deu tudo certo. Assim é que a gente vai construindo no nosso cotidiano a experiência de sermos espíritos imortais. Porque nós vamos estar trazendo para a nossa realidade concreta a realidade do espírito imortal. E se não fizermos isso, a gente termina acreditando que é somente uma estrutura egóica e um corpo físico. E a gente termina pensando e acreditando que é menos do que somos de fato. Então a gente precisa estar atento para trazer essa condição de espírito imortal. Porque se eu não me percebo como espírito imortal e não atuo como espírito imortal, eu não vou ser um espírito imortal para mim mesmo. Então eu vou viver a minha vida de forma limitada. Mas se eu procuro perceber essa minha experiência divina que existe dentro de mim e a coloco no meu cotidiano, eu vou ser para mim, de fato, aquilo que eu sou. E a gente pode pensar que isso é estranho, mas se a gente imaginar quantas pessoas a gente conhece que podia ser muito mais do que é e não é, porque não consegue ter a certeza dentro de si de que pode fazer aquilo. Quantas pessoas desistem de um sonho só por imaginar que não são capazes? Aí esse desejo de se tornar algo se torna impossível porque ele não acredita naquilo, mas todos nós sabemos, olhando, que aquela pessoa tem aquela possibilidade. Só ela não acredita. Então, nosso psiquismo trabalha também com a experiência que nós temos com relação a nós mesmos. Então, precisamos nos acordar, precisamos acordar para a nossa dimensão espiritual, para que ela se torne uma realidade e nos dê acesso à nossa inteireza, para que a gente atue inteiramente, inclusive como espírito imortal, para que a gente possa estar diante do mundo e diante das pessoas com a nossa imortalidade presente, com a nossa visão de imortalidade presente, porque também a visão muda o mundo para a gente. Às vezes, nossa visão estreita faz com que a gente ache que não tem solução para problemas, que tem solução. A nossa mente estreita pode ver uma doença apenas como um fator para tornar a gente triste, infeliz, erro do destino. Às vezes até tem gente que diz, eu recebi um telefonema até
ontem de uma pessoa que achava que estava doente porque alguém fez um bozó para ele. Então, a gente pode atribuir muitas coisas às nossas experiências negativas, à nossa dor, nosso sofrimento, à nossa doença. Mas a grande verdade é que essa é uma experiência que nós construímos para nós, independente do outro, independente da bactéria, independente da contaminação, porque você vai encontrar várias pessoas, uma se contamina, ninguém mais se contamina, ou todos se contaminam, menos um. A pessoa adoece porque baixa a imunidade, mas por que baixou a imunidade? Porque a minha baixou e a do outro não baixou, eu peguei a doença, ele não pegou. Por que eu faço tantas coisas e não tenho isso e o outro tem? A gente precisa pensar que somos espíritos. Existe a realidade concreta, existem as bactérias, existem as experiências difíceis, existem as pessoas que perdem tempo mentalizando mal para o outro, mas essencialmente existe um espírito que aceita ou não determinada experiência, que procura ou não determinada experiência. E quando a gente pensa assim, a gente toma na nossa mão de volta a nossa própria vida. Porque enquanto a gente projetar dizendo que é o outro que faz isso com a minha vida, que a circunstância quer fazer isso com a minha vida, eu não tenho forças para construir uma vida para mim. Eu só tenho forças para me submeter às circunstâncias e aos outros. Mas quando eu percebo que não é assim, aí sim eu posso modificar alguma coisa. Jung já dizia, a gente não muda o que a gente não aceita. Primeiro a gente precisa aceitar. Então esse processo de autoconhecimento, de procurar conhecer a si mesmo, ele deve ser contínuo. Ele deve estar sempre orientando o nosso desenvolvimento, se queremos cada vez mais nos tornarmos pessoas melhores, mais felizes, mais em paz com a vida, mais confiantes e mais capazes de ajudar o outro. A outra questão também que pode nos ajudar bastante quando acontece, para nos evitar a dor, ou para quando a dor acontece, nós podermos suportá-la, é encontrar um sentido e um significado. Experiências que têm sentido para as pessoas mudam tudo. A pessoa não precisa nem ter uma religião, mas já é um ato de religiosidade, encontrar o sentido para algo na sua vida. E a gente precisa encontrar o sentido de nossas vidas. E o sentido, quem vai nos dar é justamente o Espírito. E a gente fala com o Espírito é exatamente meditando, é exatamente refletindo, é exatamente orando, é exatamente sintonizando em níveis mais altos de consciência que nos permita acessar o pensamento dos espíritos superiores, dos espíritos bondosos, que podem nos inspirar a encontrar saídas para as nossas questões. Então, a gente pode ter um olhar a partir daí, quando a gente busca um sentido. Uma doença não é só uma doença. É uma experiência em que eu vou aprender algo. É uma experiência que vai me transformar. Não é incomum as pessoas passarem, por exemplo, por uma depressão profunda e depois dizerem, no momento da depressão, é um sofrimento só. Mas depois que conseguem ultrapassar essa depressão, elas darem testemunho para todo mundo de como a vida ficou melhor depois da depressão. Às vezes é uma doença grave, é uma experiência do espírito, faz parte da jornada dele em busca da perfeição. E quando o ego, que é isso que se pede ao ego, é mais flexível, ele tem que ser bem estruturado, bem forte para poder realizar os planejamentos do espírito. Mas ele também precisa ser maleável para poder ouvir o self. Então, quando esse ego consegue fazer isso, ele passa pela experiência junto com o espírito, ele dá um apoio, ele volta para o ponto dele, que é servir ao espírito. E aí, inevitavelmente, o ganho é muito maior. Então, durante a doença, a gente pode aprender coisas que a gente nunca tinha imaginado. A gente pode ter o tempo que a gente nunca se deu. Porque muitas vezes a gente acha que não tem tempo. Mas quando a gente está doente, a gente descobre que tem tempo. Mas quando a gente tem alguma lesão à personalidade, como diz Marie von Franz, a gente descobre que pode muito mais do que a gente imaginava. Mas isso acontece porque nós resistimos até precisarmos de experiências assim. Até precisarmos de experiências externas, até precisarmos de uma doença mental. Mas se estivermos atentos, não necessariamente precisaremos disso. Nós podemos fazer o caminho de outra forma, de uma forma melhor. A outra questão também que é interessante, que tem um livro do Espírito Joana de Ângeles,
psicografado por Divaldo Franco, que eu não me lembro bem o nome, mas eu sei que é gratidão. A gratidão, psicologia da gratidão. Pronto, obrigada. A outra coisa é a gratidão. A gratidão ajuda muito a gente nas dificuldades. E parece estranho a gente agradecer uma dificuldade. Mas não é estranho, não, é real. Primeiro, que para a gente agradecer, para a gente se sentir grato a uma dificuldade, a gente precisa antes reconhecer que ela é necessária. Então, a gente precisa se reconciliar com a doença. Ao invés de brigar com ela ou negar essa doença, eu posso agradecer essa oportunidade que está chegando na minha vida. Até para eu me preparar para não precisar mais desse tipo de oportunidade. E outra coisa, a gratidão eleva o padrão vibratório do indivíduo. Quando somos gratos, temos uma visão mais ampla. Quando somos gratos, nós aumentamos o nosso nível vibratório e conseguimos fazer com que a gente sinta mais e mais amor. E o amor cobre a multidão de pecados. O amor vitaliza o indivíduo. O amor ajuda a transformar. Aliás, a grande transformação do indivíduo só vem pelo amor. E essa gratidão faz com que a gente entre numa frequência que é a frequência do nosso amor. Que faz com que acorde dentro de nós, como os espíritos dizem, aquela chaminha que está em todo mundo. Todo mundo existe pelo menos uma chaminha de amor pequena ali, no mais cruel dos assassinos, no maior e o pior dos terroristas, todos eles têm. Porque isso é o sintoma, o sinal de que somos filhos de Deus. E nosso Deus é um Deus de amor. Ele nos criou por amor. Então todos nós temos amor dentro de nós. Agora, aumentar esse amor, fazer com que ele vibre numa frequência cada vez maior, fazer com que ele se estenda ao outro, é a nossa tarefa de espíritos. É para isso que estamos aqui. É para isso que vestimos vários corpos. É para isso que nos relacionamos. É para isso que nos apaixonamos, que temos filhos, que temos companheiros. É para isso que nos dedicamos ao ideal, que nos dedicamos ao trabalho. É para vitalizar essa chaminha que está ali, que nos coloca diretamente como filhos de Deus, sem nenhuma dúvida. Então, essa vitalização desse amor, ele ocorre também com a gratidão. Cada vez que nós exercitamos a gratidão diante da vida, ela responde com mais amor para nós. São muitos frutos que traz para o nosso interior, de paz, de alegria. Nós normalmente entramos em comunhão com o nosso divino, interno e também com o Deus externo. Esse exercício de gratidão é um exercício que a gente deve fazer também cotidianamente. Aconteceu alguma coisa desagradável? Ao invés de reclamar, agradeça. Obrigado, meu Deus, porque nós somos encarnados aqui para testarmos também e desenvolvermos a nossa inteligência. Cada problema que surge para nós é um desafio. Nós, como civilização, chegamos ao que somos hoje graças aos inúmeros problemas que nós passamos. As doenças que tivemos como humanidade fez a ciência crescer como o quê? Os homens sentaram, estudaram e desenvolveram a inteligência. E nós hoje temos o resultado disso para nós. Todos nós, como espíritos, ao longo das nossas encarnações, encontramos desafio para desenvolver essa inteligência. E também encontramos desafio para desenvolver a nossa capacidade de amar. São dois âmbitos diferentes. Um é mais fácil, desenvolver a inteligência. Cada espírito que chega hoje na Terra para reencarnar, ele já encontra todo o estímulo que ele precisa. Ele já nasce, já vai logo para a escolinha dele, os pais já decidiram o que é que é preciso fazer, tem que estudar. Então o espírito já está estimulado para isso. Nós precisamos também criar um estímulo para o desenvolvimento moral. Criar o estímulo para o desenvolvimento do amor. Porque esse também é importante. Nós precisamos das duas coisas. E o sofrimento também nos dá a possibilidade, não somente de desenvolver a inteligência, mas também de desenvolver o nosso amor. De desenvolver o nosso relacionamento com o divino, porque é uma espécie de rendição. Quando a gente se sente doente, sem condições de melhorar na hora que a gente quer, a gente se sente pequeno. E aí a gente começa a ver
como essa vida com que a gente se envolveu de forma unilateral, porque nós temos que nos envolver com a vida, mas não de forma unilateral. Então, essa vida que eu me envolvi de forma unilateral não é suficiente, porque ela passa, ela é provisória. Eu, por mais perfeita e maravilhosa que seja, não sou capaz de garantir os anos da minha existência. Não sou capaz de garantir que nunca ficarei doente. Eu posso tomar uma opção de vacina. Posso tomar todos os cuidados do mundo. Mas tem uma instância em mim que é superior a esse ego. Essa instância é o espírito que eu sou. E esse espírito planejou a minha vida e pode mudar essa vida. Planejou a sua vida, né? Porque eu sou espírito, vocês são espíritos. Então, nessa instância, tudo é possível. Porque a experiência tem como finalidade um determinado aprendizado. Feito o aprendizado, não tem mais necessidade do sofrimento nem da dor. Então, o primeiro passo, quando a gente se vê diante do sofrimento, é realmente reconhecer a nossa limitação. E buscar, porque o reconhecimento da nossa limitação egóica faz com que a gente busque a nossa grandeza espiritual. Aquela grandeza que a gente ainda não conseguiu, mas que está presente desde o início. Que está lá como a semente de uma árvore, que quando você olha é só uma sementinha, mas ela vai se tornar aquilo que ela é. Ela vai se tornar uma árvore, uma macieira, seja lá que árvore for. Nós também podemos estar sendo só uma sementinha, mas nós seremos os seres esplendorosos que Deus criou. Nós seremos os seres amorosos que Deus criou. Nós seremos o que somos, imortais. Então essa é a questão. A gente precisa estar atento. E a gratidão vai ajudar a desenvolver esse sentimento dentro de nós. Esse sentimento de que somos espíritos imortais. E a outra coisa também importante é o serviço. Servir ao próximo, na forma que for possível. Não só ter um trabalho certo ali, mas sempre que for possível. Passei, às vezes, de repente, uma pessoa precisa de uma palavra, ofereço a palavra. É algo de mim que está se manifestando. O outro vai e precisa apenas de uma porta aberta para ele passar. Eu abro a porta e ele passa. Coisas pequenas, às vezes. O outro, às vezes, precisa apenas de um sorriso. E talvez eu possa, naquele momento, dar aquele sorriso e ajudar ele. Às vezes, também precisa de um carão, de um limite. Você diz, olha, não faça isso não, porque eu não estou gostando. Está me incomodando. Nós estamos sempre nos relacionando, porque esse relacionamento que faz com que a gente se conheça melhor, porque é o outro que diz também quem nós somos para nós. É verdade que o outro pode ter uma imagem equivocada da gente, mas ele com certeza, em algum discurso dele, a gente vai encontrar pontos, principalmente quando várias pessoas dizem que pertence a nós e que nós não conhecemos sobre nós mesmos. O melhor propulsor do nosso desenvolvimento é o nosso inimigo. Porque o amigo, primeiro a gente só é amiga de que já é parecido com a gente. Então tudo que a gente faz, o amigo acha natural. Ele já admira, já gosta. E se ele perceber algum defeito em nós, como é nosso amigo, ele vai botar panos quentes. Então se eu disser, não, é porque eu sou agressiva, aí meu amigo vai me consolar e dizer, não, você apenas fala de uma forma mais incisiva, mas você não é agressiva. Para o meu amigo eu não sou. Para mim eu não sou. Agora o meu inimigo, ele vai fazer o oposto. Ele vai exagerar. Ele vai dizer, mas você é agressiva demais, você chega a ser violenta. Aí eu tenho que parar para pensar. Porque ele vai falar alguma coisa de mim, que eu não seja tão violenta quanto ele está dizendo. Mas eu vou ter que parar e pensar, existe alguma agressividade em mim. Será possível? Uma aqui diz, outra ali, outra acolá. Vamos ver o que é que tem aí mesmo. É o outro que dá essa oportunidade. Sem o outro, a gente não poderia se ver. Sem a matéria, sem a construção dessa vida de encarnado, o espírito não se tornava concreto também. Ele também não podia realizar uma série de tarefas que ele realiza. Por isso a encarnação é tão importante. Nós desencarnamos aqui, vamos para o mundo espiritual,
Pode ser até que passemos por alguma dificuldade, mas que não é necessária. Ninguém precisa passar pelo umbral, ainda mais nessa época que nós estamos, que desenvolvemos tanto pensamento. Mas mesmo que a gente passe por alguma dificuldade depois do desencarne, seremos assistidos, iremos para algum lugar, vamos começar a trabalhar, construir novos projetos, e aí a gente entende tudo. Porque do lado de lá, nossa perspectiva é a perspectiva do espírito, é uma perspectiva grandiosa. Então a gente compreende por que a gente sofreu, a gente compreende por que a gente errou, e aí começamos a fazer planos. Planos para uma nova vida, planos para sermos diferentes. E aí a gente constrói tudo aquilo. E aí chega o dia que a gente tem que reencarnar. Por quê? Porque a gente precisa provar que aprendeu. A gente precisa construir aqui, na realidade material, o nosso aprendizado. Por isso que a gente não pode ficar sem reencarnar. É preciso colocar em prática, é preciso integrar aquela qualidade que a gente deseja tanto. E fora que lá fora, no mundo espiritual, se a gente estiver num bom lugar, é muito mais fácil a gente poder ser bom. Como aqui no Centro Espírita. A gente chega aqui e encontra tanta gente legal esperando a gente, e a gente já vem para dar o melhor da gente. E é isso mesmo que tem que ser feito. Porque a gente está exercitando aqui o melhor de nós. Nós estamos exercitando aqui a nossa espiritualidade. Então, às vezes, acontece uma coisa ou outra, mas a gente está cheia de boa vontade, perdoamos a todos, todos nos perdoam também. A vibração que os espíritos sustentam a casa é uma vibração que nos leva aos padrões mais altos de nossa espiritualidade. Então, tudo isso faz com que a gente seja o melhor possível. A gente se sente bem. Mas aí, de repente, a gente sai daqui, encontra no trânsito alguém que faz uma barbaridade, aí a gente se indigna, se descontrola, vai para o supermercado, está na fila, não sei quantos passam na frente, a gente se irrita de novo. Não é porque a gente aqui estava fingindo. Nós não estávamos fingindo. Aqui havia um ambiente propício para que nós oferecêssemos o melhor de nós mesmos, porque o melhor de nós mesmos está em nós. Lá fora é como se fosse a nossa encarnação, é o teste. Lá fora a gente vai estar com a gente mesmo e com as dificuldades em torno da gente, nossa e dos outros. Então lá fora eu vou precisar passar pelo teste. Quando lá fora, diante do trânsito, diante da dor, diante de tudo, eu for capaz de dar uma resposta inteira minha, do meu espírito, em amor, em paciência, em compaixão, em fé, em força de vontade, aí eu vou estar pronta. Mas enquanto isso eu preciso daqui. Preciso de lugares que me lembrem que eu sou espírito encarnado. Preciso de lugares que me ajudem a manifestar o melhor de mim. Preciso de lugares que possam me estimular a progredir, que possam me estimular a falar do divino, a encontrar espaço na minha vida para esse divino. Porque preciso espaço. Nós precisamos criar espaços no nosso cotidiano, no nosso planejamento. No nosso planejamento. E uma outra questão também, que o ego, quando se distrai, ele desiste da essência em favor da aparência e da futilidade. A gente precisa estar atento à essência. Um exemplo simples, o filho escolhe uma carreira, a gente está ali junto dele dizendo a carreira que dá mais dinheiro, que dá mais sucesso, porque ele vai precisar disso, vai precisar daquilo. A gente esquece às vezes de perguntar ao filho qual a vocação dele. Porque a vocação dele certamente representa o trabalho dele nessa encarnação. Está ligada ao projeto espiritual dele. Então a gente precisa também olhar a nossa vida e tentar ficar com a essência. Porque o entorno varia. Pode faltar, mas a essência não pode faltar. Então o alerta é esse. Não vamos precisar ficar doentes. Nós precisamos nos sintonizar com a nossa essência de espíritos encarnados, com as nossas necessidades espirituais, com o nosso projeto encarnatório e ganhar força para realizar ele, sem precisar de grandes intercorrências. Sempre vamos ter alguma coisa, que nós estamos num planeta de provas e expiações, mas já estamos mudando para o planeta de regeneração, então já estamos aptos
a viver sem sofrer. Eu desejo a vocês um bom tratamento, boa noite a todos e ao pessoal do TV Harmonia.